Saudações, leitores! Aqui é a Mila do De Livro em Livro. E como domingo, dia 27 de janeiro, é comemorado o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, resolvi fazer esse vídeo para falar para vocês de alguns livros de ficção ou não ficção que tratem desse tema. O Holocausto foi o genocídio em massa de cerca de 6 milhões de judeus e aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, no que foi o maior genocídio em massa no século XX, patrocinado pelos estados nazistas e liderado pelo Adolf Hitler, e aconteceu ali nos territórios que foram ocupados pelos alemães. Por ter acontecido há tanto tempo atrás e por não ter tantos sobreviventes vivos, muita gente tenta minimizar as consequências dessa tragédia e algumas pessoas chegam até a dizer que esse episódio nunca aconteceu. Não sei dizer por que essas pessoas pensam assim e por que isso acontece, mas eu acredito que diante dessa realidade absurdamente inaceitável de pessoas achando que o Holocausto não existiu ou que não foi tudo isso o que a história nos conta, significa que nós temos que sempre estar reacendendo a memória das pessoas. Por isso que eu acho extremamente importante datas como essa do dia 27, que é pra gente poder se lembrar das pessoas que foram mortas, que foram exterminadas, que foram assassinadas durante o Holocausto, durante esse período tão negro da nossa história. E uma forma da gente poder sempre estar reacendendo, revivendo essa memória, para que a gente não deixe que tragédias como essas voltem a acontecer, é através da literatura, é através de livros que falem sobre este assunto. Obviamente que existem muitos livros que acontecem no contexto histórico, na época da Segunda Guerra Mundial, e existem também muitos que falam o que acontecia dentro dos próprios campos de concentração. Então eu vou falar exatamente desses livros que falam do Holocausto. Como vocês podem ver, esse canal não é só cultura, mas também é história. Então, não deixe de se inscrever, você terá acesso a esse tipo de conteúdo aí e ative as notificações para você ser avisado quando esses conteúdos estiverem saindo aqui no canal. Aproveita, já deixa seu curtir, porque isso me ajuda muito, me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Comentar também, porque eu adoro ler os comentários de vocês, e também compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas saibam que o Holocausto existiu, existem vários livros que falam sobre o episódio e que não dá pra gente mudar o nosso passado, mas a gente pode mudar o futuro e evitar que tragédias como essa voltem a acontecer. Lembrando que, se você quiser saber tudo o que eu estou lendo em tempo real, o que eu estou fazendo, o que eu estou assistindo, o que eu estou comendo, enfim, tudo isso, não deixe também de se inscrever e me acompanhar nas minhas redes sociais, porque é lá que esse negócio acontece, tá certo? Como eu dizia, a literatura, graças a Deus, é muito vasta acerca desse tema. Mas nem todo mundo conhece livros que falem sobre o Holocausto mesmo em si. E longe de mim dizer que só existem os livros que eu vou citar aqui, porque eu tenho plena consciência de que não existem só esses, eu conheço vários outros também. Eu só escolhi alguns que eu tenho aqui ou que eu quero ler, sabe? Pra mostrar aqui pra vocês. Um dos livros de ficção que eu li que fala sobre o Holocausto em si é O Menino do Pijama Listrado, escrito pelo John Boyne e publicado pela Companhia das Letras. Esse livro aqui é extremamente emocionante e vai contar a história do Bruno e de sua família, que foi lá, o pai dele foi se tornar um dos caras lá do campo de concentração. E eles se mudaram para próximo desse campo de concentração em que o pai dele trabalhava. E o Bruno não conseguia entender o que acontecia atrás daquelas cercas e porque todas aquelas pessoas andavam com pijamas. E ele acaba fazendo amizade com uma das crianças que estava ali no campo de concentração. A história é contada nessa perspectiva tão inocente, tão cativante, que fragiliza o leitor. Realmente é impossível você ler O Menino do Pijama Listrado e não se emocionar com essa tragédia que aconteceu aqui na vida do Bruno. Eu acho que se você gosta de leituras de ficção, essa é uma boa pedida, sabe? Porque é uma ficção que vai falar de um fato real que é contextualizado aqui com o Holocausto mesmo. Outro livro de ficção que vai retratar muito bem o Holocausto é o livro Sonata em Auschwitz, escrito por Louise Valente
e publicado pela Record. Esse livro é uma ficção, mas também fala muito sobre o que aconteceu nos campos de concentração. Um bebê, uma criança que nasceu ali dentro de Auschwitz, e é muito interessante, parece ser muito comovente. Esse é um livro que eu só tenho no meu Kindle e eu quero muito, muito ler. Eu ainda não li, mas eu pretendo ler em breve. Outro livro que eu separei aqui pra falar pra vocês, que é um livro de não ficção, é O Menino da Lista de Schindler. Esse livro foi escrito por alguns autores e foi publicado pela editora Rocco. Confesso que eu ainda não li esse livro, mas tenho muita curiosidade. Vou contar a história do Leon Leyson, que é a pessoa aqui que contou a história dele, da época em que ele esteve no campo de concentração e que ele conseguiu sobreviver porque ele estava na lista do Schindler, que foi um dos maiores salvadores de judeus mesmo assim, dos campos de concentração, que chegou a arriscar sua própria vida e gastou toda a sua fortuna para salvar essas pessoas. É um homem que é inspirador também, sabe? Então é um livro que vai falar a história do Leon Leyson, claro, mas também vai falar um pouco sobre o que era a lista de Schindler, porque também é uma lista que ficou muito famosa, porque as pessoas dessa lista foram salvas pelo Oscar Schindler, né? Então é muito envolvente e eu estou louca pra ler esse livro aqui, gente. Falando sobre a lista de Schindler, não poderia deixar de falar sobre a lista de Schindler, né? A verdadeira história. Esse livro aqui foi escrito pelo Mietek Pemper e publicado pela Geração Editorial. Esse livro aqui, inclusive, tem um filme, né, que ficou famosíssimo aí, gente. É muito bom o filme também. E o Mietek Pemper era um dos secretários, era ele que ajudava o Oscar Schindler a colocar os nomes na lista. E vai contar a história de todas as tragédias que ele via lá, dos assassinatos, das brincadeiras dos próprios alemães de ficarem tirar o alvo com os judeus. Enfim, é uma história muito envolvente e totalmente real. É um livro que vai contar essas memórias do Pemper e da figura do Oscar Schindler que ele tinha, né? Então, é um livro muito imprescindível para quem quer saber o que foi que aconteceu realmente dentro dos campos de concentração, dos esforços de muitas pessoas para tentar salvar os judeus. E é um livro assim que nos enche de angústia, de tristeza, mas também nos dá esperança. Porque diante de todo esse caos, diante de todas essas mortes, existiam pessoas que estavam ali lutando para salvar outras pessoas. Outro livro de não ficção, que é um romance baseado em fatos reais, é A Bibliotecária de Auschwitz, escrito por Antônio Iturbi, eu não sei se eu estou pronunciando o nome certo, e esse livro foi publicado pela editora Agir. E esse livro vai contar a história de um homem que criou uma escola dentro pro campo de concentração ali de Auschwitz, e através da ajuda de uma criança, ele que se tornou a bibliotecária de Auschwitz, ele conseguiu, repassando livros de criança para criança, de pessoas para pessoas, que conseguiam escapar da dura realidade dos campos de concentração através dessas leituras. Obviamente que nem sempre dava para escapar de todas as atrocidades que aconteciam nesses campos, de todos os trabalhos escravos, de todas as torturas. Eu ainda não li, tá, gente? Eu tô falando só assim a sinopse, o que eu já li de resenha sobre ele. Outro livro que esse eu li recentemente, que é baseado em fatos reais, é o livro O Tatuador de Auschwitz, escrito pela Heather Morris e publicado pela Planeta. Esse livro é uma história que é muito, muito triste, a gente fica muito emocionado lendo, mas também é uma história que nos dá uma esperança muito grande. Vai contar a história de Leile e da Gita, que se apaixonam, que se encontram, se conhecem dentro do campo de concentração, se apaixonam e tem ali um relacionamento amoroso. E através desse relacionamento amoroso, Leile consegue várias coisas, benefícios para Gita, mas também não deixa de proporcionar alguns benefícios e algumas regalias para os outros judeus ali presentes no campo de concentração. Então o Leile ele consegue colocar em risco a sua própria vida, a sua própria segurança, para tentar ajudar as outras pessoas. Isso é muito bonito, isso é muito inspirador, sabe? Então ele conseguia fazer isso justamente por causa da posição que ele tinha ali dentro dos campos de concentração, que era ser o tatuador, né, de Auschwitz. Ele tatuava todos os judeus que chegavam ali, ou então ficava refazendo aquela tatuagem quando estava apagada.
Então é uma história muito, muito comovente. E ele fala cenas assim que ele presenciou de mortes, das câmaras de gás, de assassinatos, de pessoas, dos soldados lá atirando nos judeus. Enfim, é muito assustador, é muito terrível e é uma leitura que ao mesmo tempo é muito necessária para que a gente tome consciência de que aquilo ali realmente aconteceu, de que aquilo ali realmente existiu e de que existiam pessoas que faziam aquilo. E por último eu queria também indicar um outro livro que, gente, esse livro revirou assim meu estômago. Que não é um livro de prosa, mas é uma história em quadrinhos, que é Maus, que foi escrito e desenhado pelo Art Spiegelman e publicado pela Quadrinhos da CIA. Esse livro é uma história baseada em fatos reais no avô do Spiegelman, e é uma história que ele coloca assim, os personagens como animais, ratos, lobos, enfim. Os personagens é muito criativo, gente. E aqui a gente vê extermínios, a gente vê essa história toda dos campos de concentração. E o mais interessante é que esse livro mostra assim, de todo o trauma que o personagem viveu após ter sido salvo dos campos de concentração, tanto de trauma, tanto de problemas psicológicos e mesmo físicos, depois de tanto sofrimento lá dentro, né? Então, o psicológico dele, o físico dele estava desfiorado. Então é uma história que vem realmente sensibilizar assim também para esta época tão triste. E é uma leitura assim extremamente necessária, principalmente para quem não quer ter acesso assim à prosa, enfim, mas gosta de um quadrinho. Esse livro aqui é um quadrinho maravilhoso, mas precisa ter assim muito sangue de barata, porque você vê as ilustrações, você fica realmente angustiado com tudo que aconteceu. Esse é o tipo de livro que informa, sabe? A intenção do artista, do cartunista aqui, é chocar mesmo o leitor, para que ele veja, sinta na pele o que as pessoas, os judeus, viveram aqui nessa situação. Enfim, gente, essas são minhas indicações para vocês. Existem muitos outros livros que falam sobre o assunto. Até pedir que, se vocês conhecerem alguns, né, me indicar aí nos comentários, coloque aí, que eu super me interesso por esse tipo de assunto. E os livros que eu ainda não li dessa listinha que eu mostrei pra vocês são livros que eu pretendo ler logo. Eu espero conseguir, de verdade, se possível neste ano, né, gente? Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, da importância que esses livros têm pra gente, sabe? São tipo um patrimônio, assim, que a gente tem, que refresca a nossa memória pra que a gente não esqueça jamais desses momentos que aconteceram no nosso passado. Então, se você gostou do vídeo, se você acha que esse conteúdo é importante para outras pessoas, não deixe de curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação, de comentar aqui e também não deixe de compartilhar para que esse vídeo chegue para os seus amigos, os seus conhecidos e alcance assim cada vez mais pessoas. Eu acho que é isso, o meu recado que eu queria dar para vocês, e a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!